Queridos, boa tarde a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. A pergunta que foi me enviada está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram ou subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E a pergunta é, o que são essas coisas que Deus preparou, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ou penetrou no coração do homem? Que coisa é essas que Deus preparou para aqueles que o amam? Então vamos tentar responder essa pergunta. Teve uma enquete no WhatsApp e as pessoas deram suas opiniões e aqui eu vou dar a minha resposta ao assunto. Caso cada um de vocês queiram nos enviar perguntas bíblicas, perguntas francas, e obter uma resposta honesta, nos envia via e-mail no e-mail de max.cefa@r7.com. Esperamos a ajudar a cada um de vocês a entender melhor os textos bíblicos, porque o texto mal lido é sinal de perigo. Deus abençoe os irmãos. Queridos, graça e paz, boa tarde. A respeito da enquete que nós colocamos no grupo hoje, eu queria dar a minha opinião, para ver se contribui de alguma forma com o pensamento de todos vocês. Gostei muito da opinião de todos, foi muito válida. Eu quero dar a minha opinião aqui, não quer dizer que a minha opinião seja diferente, não é diferente, é mais ou menos isso. Mas para que a gente entenda do que Paulo estava falando, nós precisamos, em primeiro lugar, ler o texto bíblico. Paulo está se referindo no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2, assim, como está escrito. Ele está citando o profeta Isaías. Provavelmente o capítulo 64, versículo 4, juntamente com o capítulo 65, versículo 17, e alguns dizem também que junto com o capítulo 52, versículo 15. Ele junta esses três textos e ele fala assim, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ou subiu ao coração humano ou do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se a gente ler esse versículo isolado do texto, a gente vai interpretar de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que qualquer pessoa quiser. Mas a Bíblia não pode ser interpretada assim. A gente tem que ler todo o texto para poder interpretar o versículo. E o Paulo diz que Deus preparou essas coisas para aqueles que o amam, mas no versículo 10 desse texto, ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então ele está começando a informar para a gente que aquilo que Deus preparou para nós, que o ser humano comum, o homem natural, não conseguiu perceber com o coração, não conseguiu observar com os olhos, não conseguiu ouvir com os ouvidos, é o que Deus preparou para nós. Mas o Paulo está dizendo que essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, foi revelada pelo Espírito, o versículo dizendo, foi revelado pelo Espírito. Então é por isso que o Paulo, ele está falando de salvação. O homem jamais pensou que, mesmo amando Deus, Deus poderia se fazer homem, morrer na cruz em prol do homem, para salvar o homem. É por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo o seguinte, eu, irmãos, quando eu fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu fui falar do testemunho de Deus, e eu não fiz com palavras de ostentação, ou com linguagens poderosas, ou de sabedoria humana. Aí o versículo 2 ele diz assim, porque decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então o Paulo está falando o seguinte, o evangelho da salvação, que nunca foi pensado pelo ser humano, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora é óbvio
né, que Paulo estava falando de uma salvação que foi comprada, né, por seu Filho Jesus Cristo. Deus nos comprou, mas foi planejada por Deus lá no passado, e isso não subiu ao coração do ser humano. Então, o Paulo estava falando que o Evangelho, ele é até simples. E é verdade, o Evangelho é simples, né? Por um certo ponto ele é simples. Por um outro ponto, o Evangelho é profundo demais. Sem dúvida, a mensagem do Evangelho é simples e suficiente para que até aquele que é incrédulo, que não conhece a Bíblia, possa compreendê-la. Mas, por outro lado, ele é tão profundo que mesmo o teólogo, com todos os seus diplomas e conhecimento, ou aquele teólogo mais brilhante, ele é incapaz de sondar o âmago total do Evangelho. O Evangelho possui uma sabedoria acima da sabedoria humana. O Evangelho é tão profundo que Deus não permitiu que as pessoas no passado compreendessem com o seu intelecto natural aquilo que Deus preparou para nós. Então é uma sabedoria muito grande. Então Paulo vai falar disso, né? Que Deus nos preparou a salvação em Jesus Cristo. E o Paulo continua dizendo o seguinte no versículo 6, eu acho interessante esse texto no versículo 6, que ele diz assim, ó: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, entre aquelas pessoas mais experientes, não, porém, a sabedoria deste mundo, desse século. Queridos, boa noite a todos, graça e a paz. Então, Neto, com respeito ao texto de Oséias 11:1, é realmente uma referência, sim, direta a Israel. Mas a Bíblia, ela às vezes tem profecias de dupla referência. Por exemplo, o que é uma profecia de dupla referência? É uma profecia que diz respeito a alguém daquela época, mas que poderia dizer respeito também a alguém de uma outra época. Por exemplo, lá em 2 Samuel 7,14, fala diretamente de Salomão, que Deus ia tomar ele por filho, e ele ia edificar uma casa. Então, falava diretamente de Salomão. Mas quando o escritor aos Hebreus foi escrever sua epístola, ele aplicou esse texto lá em Hebreus 1:5 a Jesus. Davi também, quando falou lá no Salmo 22, versículo 18, que reparte entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa, Mateus também aplicou esse texto também à vida de Jesus, quando ele disse lá em Mateus 27:35, ele falou assim: e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, há na Bíblia profecias de dupla referência, que se refere a alguém daquela época, mas que também poderia dizer a alguém de uma outra época. Agora, com respeito a Oséias 11:1, é sim uma citação direto a Israel, que Deus te chamou do Egito, mas também era uma referência indireta a Jesus, dizendo que Jesus ia sair também do Egito, conforme disse Mateus 2,15, né? Esteve lá, por exemplo, o texto diz: esteve lá Jesus até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Há muita coisa no Antigo Testamento que fazia referência direta a alguém, ou alguma coisa naquela época, mas que também fazia referência indireta a Jesus. Por exemplo, o maná no deserto, né, que simbolizava Jesus, o nosso pão do céu. A serpente de bronze, que significava que Jesus ia ser levantado para a salvação da nossa alma. O tabernáculo, né, que significava a presença de Deus, que Deus ia habitar entre os homens. A água que jorrou da pedra, né, que fala que Jesus é aquele que era a pedra rejeitada pelos homens, que ia dar para nós o Espírito Santo. Mas quando eu fiz a pergunta a respeito desse texto que eu coloquei aí, eu fiz porque eu sempre fico desejoso por saber se há ainda, no meio de muitas respostas que eu já fui buscar, uma resposta ainda mais satisfatória, que as que eu já obtive. Eu sei que eu entrei nesse grupo aí agora e por isso eu perguntei, porque eu quero acrescentar ainda mais ao meu conhecimento
o conhecimento que tem os meus irmãos do grupo. Então a minha pergunta, ela não é capciosa, ela não é uma pergunta que vem desafiar, muito pelo contrário, é de alguém que deseja muito aprender. Porque os estudos que eu fiz a respeito do assunto foi porque há muito tempo atrás alguém me falou que na Bíblia havia erros e mencionou esse texto, né, como um erro. E aí eu descobri que não há erro, como bem falou o irmão aí, que deu a resposta de Isaías 11:1, que é bem possível que a palavra nazareno não significava naquela época apenas habitante de Nazaré, mas poderia significar algo pejorativo, como na fala do Natanael, lá em João 1,46, que diz assim, ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então era um termo desprezível. Os eruditos afirmam que dessa palavra Nazaré ou Nazareno vem o termo resto, sobra. E é verdade que Mateus não cita aqui nenhum texto direto ou específico das Escrituras, mas é provável que resume as declarações dos profetas. A sabedoria, conforme a sabedoria desse século, nem a sabedoria dos poderosos dessa época, que se reduz em nada. Mas no versículo 7 ele diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Então é por isso que ele fala assim, que ele tá falando do evangelho que era um mistério, ele está falando de uma sabedoria de Deus em mistério, que no passado nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, e é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É disso que Paulo está falando, a sabedoria de Deus revelada em Jesus Cristo, que era um mistério. Olha o versículo 7 como diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, os olhos não tinham visto, os ouvidos não tinham ouvido, nem jamais subiu ao coração humano, porque estava oculta, era um mistério, era dessa salvação que Paulo estava falando. E é por isso que no versículo de número 8 ele diz o seguinte, a sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, ele está dizendo que é o Evangelho que haveria de ser revelado mediante o Espírito Santo a nós. E o Paulo está dizendo que é o Evangelho do Senhor da glória, que também transforma a nossa vida de glória em glória. Quem é que jamais pensou, né, que Deus ia se fazer homem e morrer no lugar do homem, depois dar o Espírito Santo para habitar no homem, promover uma eterna salvação? Isso jamais subiu ao coração do ser humano. É por isso que lá no versículo de número 14, o Paulo diz assim, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque o homem natural, ele não consegue enxergar com os seus olhos, ele não consegue ouvir com os seus ouvidos, ele não consegue entender com o seu coração, mas o homem espiritual, aquele que é gerado pelo Espírito Santo, esse consegue entender os mistérios de Deus, e aí ele consegue compreender aquilo que foi preparado para nós, desde a fundação do mundo, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não percebeu, que Deus preparou para aqueles que os amam. É disso que Paulo está falando. E é por isso que no versículo de número 12 ele diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o que é que nos foi dado gratuitamente? Senão a nossa salvação em Jesus Cristo. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando.
que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, é a salvação em Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Muitas pessoas usam esse versículo frequentemente, para falar da vida no céu, mas a sua aplicação principal diz respeito à vida do cristão hoje aqui na terra. Esse versículo deixa claro que Deus já nos revelou as coisas que Ele preparou para nós. E do que está falando? Da nossa salvação em Jesus Cristo. É óbvio que também há de se revelar ainda em nós a glória de Deus quando formos glorificados. E nós vamos sim, vamos sim para o céu. Jesus prometeu isso em João 14, que Ele ia para a casa do Pai, e ia nos preparar a morada, depois viria nos buscar, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. E também Paulo deixou claro também, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, ele diz assim, portanto, o Senhor Jesus mesmo, dado a sua ordem, descerá do céu, ressoando a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens, e assim estaremos lá para sempre juntos com o Senhor. Então Paulo está falando de uma esperança, do arrebatamento da igreja, que vamos para o céu. Então a esperança do cristão é ser arrebatado e ir para o céu, sim. Porém, nós não vamos morar para sempre no céu. Há um período de se estar no céu. Depois a gente volta com Cristo para habitar e governar nessa terra durante 1000 anos. Até que o governo de Cristo de 1000 anos passe, e aí cria-se novos céus e nova terra, e Deus passa a ser tudo em todos nesse lugar. Em todos que eu digo, em todos os salvos. A Bíblia não diz que o céu é a nossa casa, mas diz que a nossa casa está no céu. Por exemplo, Filipenses 3:20 diz assim, mas a nossa cidade está nos céus. Ele não diz que a nossa cidade é o céu, mas que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é óbvio, o céu é o trono de Deus. Vamos ser arrebatados para lá sim, enquanto acontece o período de grande tribulação aqui na terra. Porém, depois voltamos com Cristo nessa terra para julgar as nações e governar com Ele durante 1000 anos. E a nossa cidade, que está nos céus, a Nova Jerusalém, descerá dos céus para habitar aqui na terra com os homens. Isso é o que diz a Bíblia. Mas, com respeito, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, Paulo estava falando da salvação em Jesus Cristo, do Cristo crucificado. Amém.